Mas eu estou recebendo aqui hoje no nosso quadro Cuidados com a Mamãe o Bebê, toda terça-feira, você já está ligadinha, Mariângela, mais uma vez, boa tarde, Mariângela. Boa tarde. Muito obrigada pela presença. Semana passada nós estivemos aqui também com a Mariângela e hoje ela está de volta aqui para a gente falar aí sobre diabetes. Falamos sobre pressão alta semana passada, essa semana vamos falar sobre diabetes aí nas gestantes. Isso. Que é um caso bem sério, né? Bom, diabetes já é muito sério, em gestante ainda é muito mais grave, né? É muito mais grave. A gente tem que pensar que a diabetes gestacional, né, diferentemente da diabetes que, né, não é encontrada na gestação, né, ela exige muito mais cuidados, né, por parte da gestante do que da não gestante. Mas o que é a... Nós temos, quando a gestante, ela tem condição, existe a possibilidade dela vir a ter a diabetes só na gestação, então, Sim, que é essa diabetes gestacional. Sim. Qual que é a diferença, Mariana? Explica pra gente. Então, a diabetes gestacional é aquela diabetes que foi primariamente, né, diagnosticada na gestação. A gente não sabe o porquê normalmente as gestantes, elas por fazerem mais exames, né, por consultarem mais o seu médico, por se cuidarem mais na gestação, a diabetes ela pode ser até antecedente à gestação, ou seja, ela pode ser anterior à gestação e a gestante não saber. Olha tá só. Aí a diferença, né? A diabetes gestacional, ela começa na gestação a priori, assim, cerca de 70% começa no segundo trimestre de gestação, né? E acabou a gestação, o neném nasceu, a diabetes acaba. Já é diferente da diabetes tipo 1 e 2, né? Que são comumente encontradas na população, né? Que ela não acaba com o término da gestação. Então a gente tem que esperar o término da gestação para saber se a gestante ela tem uma diabetes tipo 2 ou se a diabetes dela era gestacional. Gestacional. Mas o que causa a diabetes gestacional? São vários fatores, né? Os cientistas, eles falam que a diabetes gestacional, ela é causada, primeiro, né, pela presença da placenta, né? Onde a placenta, ela secreta algumas substâncias que impedem a ação da insulina. Então, a insulina é um hormônio, né, que é produzido por todos nós, né, que faz com que o sangue seja transportado o açúcar seja transportado do sangue para as células. A placenta impedindo essa ação da insulina, ela faz com que o açúcar se acumule, né, dentro do sangue e não vá para as células. Ou seja, não há um aproveitamento de glicose, né, e faz com que haja essa sobrecarga de açúcar no sangue. Pois é. E é que causa, então, a diabetes gestacional. Eu conheço alguns casos de diabetes tipo 1 ou tipo 2, daí vem a gestação que a gestante corre sério risco. Tem que tomar muito cuidado mesmo. É aquilo que você já comentou aqui conosco. Gravidez não é doença, mas exige muitos cuidados. A princípio, assim, a diabetes ela não impede a mulher de engravidar. Sim. Né? O que é recomendado que essa gestação ela seja programada. Por quê? Porque a gestante, no caso a pré-gestante, né, ela tem que estar com os níveis de diabetes muito baixos, né? Porque o açúcar elevado no sangue ela causa malformação fetal, né? E além de estar com essa diabetes controlada, ela tem que, se ela toma hormônio, né, o hipoglicemiante via oral, ou seja, remédio para baixar a glicemia via oral, ela tem que trocar, né, ela tem que substituir o remédio por via oral por via, no caso endovenosa, ela vai ter que tomar insulina. Tá. Né? Então, ela vai ter que fazer essa substituição. Então, é isso que a gente pede para quem é diabética, né? Ter níveis baixos de glicose no sangue e substituir a medicação de oral para insulina. Mas eu acho que é bem importante, você que está pensando em engravidar, você que já sabe que está grávida aí, no início de uma gravidez, já procurar fazer um exame, porque é tão simples, né? É muito simples, é muito simples. O primeiro exame, né, que a gente faz é o exame de glicemia normal, né, pede-se jejum de 8 a 12 horas para a mulher, né, para medir, e acima de 85, né, miligramas por decilitro no caso de glicose no sangue, a gente já na 24ª, 26ª semana de gestação, o médico ou a gente mesmo como enfermeira no posto de saúde, a gente vai pedir o teste oral de tolerância à glicose. Ou seja, a paciente ela vai colher o sangue em jejum,
2 horas depois ela vai tomar uma sobrecarga de glicose, que é um líquidozinho transparente, bem açucarado assim mesmo, para saber como que o pâncreas dela está produzindo essa insulina. Então, se esses exames, né, se esse açúcar que der depois dessas 2 horas der uma taxa elevada, o pâncreas não está produzindo adequadamente. Então, essa paciente vai para um programa de exercícios, vai para um programa de reeducação alimentar, e aí sim a gente começa a ver a progressão da doença nessa paciente. O que a mãe que é diabética, já de tipo 1 ou 2, ou essa que tem a diabetes gestacional, o que pode causar na criança, no bebê? Então, se não tiver os devidos cuidados, logicamente. Como eu falei, né, antes, a mulher tem que prever, no caso que ela já é, né, diabética, então ela tem que prever essa gestação, né? Então, caso ela não prever, ou seja, ela engravide no susto, sim, né? Então, essa alta taxa de açúcar, ela pode causar malformação fetal, ou mesmo o bebê nem vir a se desenvolver. Ela aborta sem mesmo nem saber que estava grávida, né? Depois disso, ela vai causar uma sobrecarga de açúcar em alguns órgãos dessa criança, porque a insulina e o açúcar, eles são anabólicos, ou seja, eles fazem com que os órgãos internos cresçam. Então, essa criança vai ser macrossômica, ou seja, vai ser uma criança grande. Todo mundo acha, ai, que bonitinho, fofinho, gordinho, tudo cheio de dobrinha. Não, mas não é. É uma criança que exige cuidados. São crianças que nascem com 5, 6, 7 quilos, né? Exigem muito cuidado. Por quê? Porque essa criança ela vai nascer com hipoglicemia. E ela vai ter que tomar reguladores de glicose, vai ter que tomar suplementos alimentares, tudo depois para regular essa taxa de açúcar. E mais tarde, essa criança pode vir a ter obesidade e apresentar diabetes depois no futuro. Pois é, então, olha só, hein, não é achar que é a coisa mais linda do mundo, não, o neném que nasce aí enormes, todos roliços, aí achando que é saudável, porque não é. Então, não é corre-se o risco dessa criança aí ter sérios problemas aí no futuro. E existe a prevenção? Existe. A prevenção existe a partir do momento que, né, mesmo não tendo o diagnóstico de diabetes, isso serve para qualquer gestante, né? O controle de alimentação, né, não exceder no açúcar, né, não exceder nas gorduras, nas frituras, né? Realizar atividade física, ou seja, vou fazer musculação. Não, musculação não é indicado para gestante, né? Então, atividade física de baixo impacto. Vai fazer uma yoga, vai fazer um alongamento, vai fazer uma caminhada, né? Então, só ali na restrição alimentar, né? Lembrando que a gestação não é um período para fazer regime, né? E sim um controle alimentar, né? Então, fazendo atividade física e esse controle alimentar, cerca de 50% das gestantes conseguem levar uma gestação segura e normal até o final da gravidez, né? Os outros casos se encaixam realmente nos casos onde a gente tem que atuar mais aplicando uma insulina, fazendo uma correção com medicamentos, né? No caso, a insulina mesmo via oral não é recomendado na gestação, né? E também seriam casos onde o obstetra ou mesmo um endocrinologista tem que entrar no caso para poder fazer esse controle dessa gestante. Olha só, então você aí, gestante, é muito importante saber que existe sim a prevenção, mas se por acaso você diagnosticar que tenha diabetes, tomar muito cuidado, tomar todos os cuidados, consultar esse médico, consultar o teu médico para que ele possa estar te orientando, para que você possa ter a gravidez a melhor possível. Porque toda mãe, na hora que descobre que está grávida, quer o quê? Quer curtir uma gravidez saudável, quer que o seu filho venha saudável, para poder ser aquele momento único mesmo. Não interessa que seja a segunda, a terceira, a 10ª gravidez, mas que seja uma gravidez especial, seja uma gestação assim maravilhosa. E como é ruim quando você sabe que você tem risco, que o teu bebê tem risco. Então, por que não já se prevenir? Se realmente não tiver jeito, então vamos cuidar. Vamos cuidar. E existem outras formas também de se fazer o diagnóstico dessa doença. Então, tá aí a importância da mãe, né, da gestante, estar procurando, se não tem um médico, um plano de saúde, alguma coisa mais, né, mais cara, que não precisa, né, procura o posto de saúde,
saúde, as enfermeiras, os auxiliares de enfermagem e técnicas de enfermagem do posto estão muito preparadas para atender tanto os gestantes que apresentam diabetes como outros problemas gestacionais que a gente já abordou em outros programas, né? O importante é essa gestante se cuidar, né? E falando mais um pouquinho de métodos de diagnóstico, através da ecografia a gente consegue ver, porque às vezes o sangue, né, no exame de sangue, às vezes demora um pouquinho mais para ser feito e existem alterações de exames ecográficos que a gente consegue ver se aquela gestante pode apresentar a diabetes, que é o crescimento acelerado da criança, ou seja, o feto ele vai crescer fora da normalidade, né, de um padrão, de uma curva que a gente fala de crescimento normal, e o aumento do líquido amniótico. Então, que a gente chama de polidrâmio. Então, existindo essas duas condições, o bebê crescendo demais e aumentando o líquido, já é um alerta para que essa mãe venha apresentar diabetes no futuro da gestação. Então, tá aí. Futuras mamães, atuais, você que tá aí agora, descobriu ontem, hoje pela manhã, que está grávida. Então, por favor, consulte mesmo seu médico, peça para ver o quanto antes se você tem diabetes ou não. Tomara que não tenha, tomara que não venha a ter a diabetes gestacional, para que a sua gravidez seja assim, ó, perfeita. Maravilha. Mariângela, então vamos falar um pouquinho da Baby Cuidados, os cursos, tudo que está acontecendo. Para o pessoal que está em casa possa estar acompanhando. Os cursos estão indo de vento em polpa, graças a Deus, assim, está tendo uma procura bastante grande, né? E nós temos agora sábado, apesar de ser sábado de carnaval, né? Nós vamos ter curso de gestante devido à grande procura. Que maravilha. A gente teve que abrir uma nova turma. Mariângela, muito obrigada, viu? Eu agradeço. Terça-feira que vem, você e a Damares, eu aguardo vocês aqui. É terça de carnaval, então provavelmente vocês não vão estar aqui, mas a gente vai deixar um programa preparadinho, especial para vocês aí em casa. O pessoal vai estar todo mundo em casa, é bom para reunir toda a família e poder aprender.